145. Nós vamos então meditar nesse texto com a graça de Deus. O Salmo 145 é um salmo que expressa louvores. Ele começa convocando-nos e expressando o desejo do próprio Davi de adorar o Senhor. Este Salmo 145, no original hebraico, ele é um salmo alfabético. Cada versículo começa com a letra do alfabeto hebraico. Essa é uma técnica de memorização. Havia toda uma preocupação do povo de Deus em guardar no coração a palavra. Então se estabelecia técnicas para que através dessas técnicas a palavra do Senhor fosse memorizada, guardada no coração. E uma coisa que observamos claramente no Salmo 145 é o compromisso do salmista em louvar a Deus. Ele, em vários momentos nesse Salmo 145, ele usa o verbo na primeira pessoa para expressar esse desejo de adorar. Ele diz no verso 1: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Vários momentos ele usa o verbo na primeira pessoa: exaltarei, bendirei, louvarei, meditarei, contarei. E o salmo termina, o último versículo do salmo, ele encerra reafirmando o seu compromisso em louvar o Senhor, quando ele diz: profira a minha boca louvores ao Senhor. Ele está comprometido em louvar ao Senhor. E que esta palavra, meus irmãos, possa inspirar também o nosso coração mais uma vez nessa manhã. Que possamos realmente estar comprometidos em exaltar, bendizer, adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Uma coisa que nos chama a atenção é observado no versículo 2. Veja o versículo 2, quando ele diz assim: todos os dias te bendirei. Você pode repetir comigo essa frase? Todos os dias, irmãos. É um compromisso que só a graça de Deus para nos dar. Porque no dia da festa, no dia do sorriso, no dia da alegria, é fácil louvar, é fácil adorar. Mas ele não está dizendo no dia da vitória, nos dias felizes eu vou adorar. Ele está dizendo todos os dias, o Senhor é digno de ser adorado. No dia da dor, no dia das lágrimas, no dia da vitória ou no dia da derrota, ao Senhor honra, glória para todo sempre, por quem Ele é. Ele é digno, Ele é o Senhor. Ele não só se dispõe a adorar, mas Ele convida outros a adorarem. No verso 4 ele diz: uma geração louvará a outra geração as tuas obras. No verso 10 ele diz: todas as tuas obras te renderão graças. No verso 11 ele diz: falarão da glória do teu reino. E no verso 12 ele diz: para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. O salmista se dispõe a louvar ao Senhor. E neste salmo nós observamos 3 temas que ele utiliza para adoração. 3 temas aqui nesse salmo são utilizados para adoração. Eu queria mostrar e apresentar aos amados irmãos, à luz do Salmo 145, esses 3 temas para adoração. O primeiro tema que compõe os louvores do salmista e deve também compor o louvor da igreja e os nossos louvores. O primeiro tema é o tema da grandeza de Deus e de suas obras. Veja o verso 3. Do verso 3 ao verso 6, o salmista apresenta-nos o primeiro tema da adoração. E o primeiro tema da adoração é a grandeza de Deus. Veja o que ele diz no verso 3: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Ele deve ser louvado por quem Ele é. Em primeiro lugar, Ele é grande, grande em poder, grande em sabedoria, grande em soberania, grande em misericórdia, grande em santidade. Ele é grande
e por quem Ele é digno de ser adorado. E o verso 3 termina com a seguinte frase: a sua grandeza é insondável, é inatingível. Nós não podemos compreendê-lo plenamente. Nós somos finitos, Ele é infinito. Nós somos pequenos, Ele é grande. Nós somos criatura, Ele é o Criador. Nós somos fracos, Ele é o Todo-Poderoso. A sua grandeza é insondável, e nós só podemos conhecê-lo um pouco por intermédio da sua palavra, da sua revelação. E nós podemos conhecê-lo de maneira real e pessoal pela palavra e por intermédio de Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus, que é aquele que nos revela plenamente Deus. Mas o salmista, ele afirma como primeiro tema a grandeza de Deus e a grandeza de suas obras. Portanto, ele ensina-nos, o Espírito Santo nos ensina por intermédio da palavra, que o tema da nossa adoração é o próprio Deus e os seus feitos poderosos. Nós adoramos por quem Ele é, diga amém. Mas nós adoramos também pelo que Ele faz. Às vezes a gente costuma dizer assim: nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, e é verdade, nós devemos adorar a Deus por quem Ele é, mas nós não só adoramos a Ele por quem Ele é, nós adoramos também a Ele pelo que Ele faz. Ele faz maravilhas, irmãos. Ele não é um ídolo morto que tem boca e não fala, que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouvem. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Nós não somos resultado de uma explosão, de uma evolução, do acaso. Nós somos frutos da obra e da palavra poderosa do Deus vivo, do grande eu sou. Ele é e Ele faz, Ele cria, Ele sustenta, Ele redime, Ele liberta, Ele opera com poder, Ele fala aos nossos corações, Ele nos socorre nas nossas necessidades, Ele nos orienta. Ele é o Deus vivo, Ele é, Ele faz, Ele fez, Ele faz e Ele fará. Por isso que o salmista diz assim, no verso 4: uma geração louvará a outra geração o quê? As tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Ele fez no passado, mas eu posso, irmãos, e você também, se você realmente teve um encontro com Jesus, você pode dizer que Ele fez coisas poderosas na sua alma, na sua vida, na sua casa e nesta igreja. Veja o que ele diz no verso de número 5: meditarei no glorioso esplendor da tua majestade. Isso é um atributo. Mas logo em seguida ele diz: e nas tuas maravilhas. Falar-se-á, verso 6, do poder dos teus feitos tremendos. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Como diz o pastor André, ao Senhor glória a Ele, majestoso, grandioso, poderoso, e que faz. Ele fez, Ele faz, Ele cria, Ele sustenta, Ele liberta. Um dia, irmãos, e nós só estamos aqui de pé porque Ele fez, Ele faz, Ele liberta, Ele perdoa, Ele capacita, Ele responde a oração, Ele nos mantém de pé. Mas em segundo lugar, o salmista apresenta o segundo tema. O primeiro é a grandeza de Deus e de suas obras. O segundo tema nós observamos nos versos 7 a 9, quando ele declara. Isso aqui é extraordinário, porque logo ao falar da grandeza de Deus, a última palavra do versículo 6 é grandeza. Ele é grande, Ele é poderoso. Mas logo em seguida, nos versos 7 a 9, ele canta, ele celebra a bondade de Deus. Portanto, o Deus ao qual servimos, o Deus ao qual adoramos e confiamos, Ele é grande, Ele é todo poderoso, mas Ele é também bom e misericordioso. E a causa de estarmos aqui nesta manhã adorando, exaltando,
não só é grande e poderoso, Ele é bom e misericordioso. Veja o que diz o verso 7. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua. Ele diz que Deus tem muita bondade, imensa bondade. Verso 8: benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. Verso 9: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom. Yahvé, o grande eu sou, todo-poderoso, é benigno, é clemente, é misericordioso. Ele é grande, Ele é justo, Ele é gracioso. É interessante, irmãos, que a primeira palavra, ou melhor, a palavra bondade, veja aí na sua Bíblia, que a palavra bondade aparece no verso 7. Divulgarão a memória da tua muita, e com júbilo celebrarão a tua. Ele junta bondade e justiça. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é santo. E meus amados irmãos, a bondade de Deus não abre mão da justiça nem da santidade. A santidade de Deus não abre mão do amor e da misericórdia. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é santo. E a maior manifestação da misericórdia e da justiça, da bondade e da santidade de Deus é Cristo Jesus, que nos salva em amor. Mas para nos salvar em amor, precisou pagar um alto preço para satisfazer a justiça de um Deus que é santo, santo, santo. A dívida precisa ser paga, o pecado precisa ser castigado, porque o juiz é bom, mas é também justo. E Ele revela bondade e justiça, misericórdia e santidade através do seu Filho Jesus. Portanto, a cruz é a manifestação do amor e da justiça de Deus, da misericórdia e da bondade de Deus. Por isso que somos salvos, por isso que estamos de pé, por isso que podemos entender um pouco esse compromisso do salmista em dizer: exaltarei, bendirei, louvarei este Deus grande, mas este Deus bom e santo, que me salva, que me sustenta, que me socorre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos o terceiro tema, que está apresentado a nós nos versos 10 ao verso 20. Nesse trecho do Salmo, o salmista apresenta-nos o tema do reino de Deus. Ele é grande, Ele é bom e Ele reina. Você pode repetir comigo? Ele é grande, Ele é bom e Ele reina. Ele reina. A história não está entregue nas mãos dos homens do acaso. Há um Deus que reina. Veja na sua Bíblia, e através desse texto, ou desse trecho do Salmo, nós podemos extrair 3 verdades a respeito do reino de Deus. Primeiro, a natureza do reino de Deus. Quando nós falamos de reino de Deus, estamos falando do domínio de Deus, do governo de Deus, do controle de Deus. E então, em primeiro lugar, sobre o reino, nós podemos aprender da natureza do reino de Deus. E o salmista afirma 2 verdades relacionadas à natureza do reino de Deus. Que tipo de reino é esse? Que reino é esse? Que governo é esse? E o verso 11 afirma: falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. É um reino glorioso. É um reino glorioso porque é um reino todo-poderoso. A glória está no poder do rei. E o rei que reina é o Deus vivo, soberano, todo-poderoso, que está no controle da sua igreja, da minha vida e da tua vida.
e da história. Ele é o Senhor do universo. Ele é o governador do cosmos. Ele é o cabeça da igreja. Ele é glorioso, o seu reino é glorioso. Falarão da glória do teu reino. Veja o verso 12. Mais uma vez a palavra glória aparece. No final do verso 12. A glória da majestade do teu reino. Os impérios caem, os poderosos morrem, mas o nosso Deus continua reinando majestosamente, gloriosamente. O seu reino é glorioso, porque o rei é cheio de glória e majestade. Mas em segundo lugar ele diz sobre a natureza do reino, no verso de número 13: o teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. É glorioso, é poderoso, é eterno. Deus é um rei eterno, está no controle de tudo, em todo o tempo. No Novo Testamento, nós aprendemos que o reino invadiu essa história, a história humana. O reino alcançou-nos com salvação, quando aquele que sendo Deus se fez homem. Jesus nasceu, o rei nasceu, o Messias chegou, o aguardado da nossa alma veio nos salvar. O reino foi inaugurado. O rei precisou nos amar primeiro e pagou um alto preço, e o preço foi pago para que ele estabelecesse o seu reino e salvasse os cidadãos desse reino. O reino foi inaugurado através da vida e da obra de Cristo. Mas este reino continua agindo com poder na vida da sua igreja. O reino está em nós. É o Espírito Santo nos transformando, nos controlando. É o rei nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, alimentando a nossa alma. O reino foi inaugurado no passado, diga amém. O reino presentemente está atuando em nossas vidas. Porque se você foi resgatado das trevas para a luz, da morte para a vida, isto aconteceu por causa do Rei Jesus, do poder do Espírito. Você é cidadão desta cidade. Mas um dia, este reino que é espiritual, interior, profundo e poderoso na nossa alma, um dia este reino será visível. Um dia a trombeta vai tocar e o Rei Jesus voltará em glória. Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Haverá um novo céu e uma nova terra. O reino de Deus se consumará. E aí sim, não haverá mais dor, morte, doença, corrupção, maldade e pecado. Porque no reino do Messias habita justiça, alegria, paz e poder de Deus de maneira perfeita e plena. Sobre o reino, o Salmo nos ensina da natureza do reino. Mas em segundo lugar, sobre o reino, o Salmo nos ensina também as bênçãos do reino. Há bênçãos para os cidadãos desse reino. E eu pergunto a mim e a você nesta manhã: você já faz parte deste reino? Você já é cidadão deste reino? Você ainda está olhando de longe? Ou você já faz parte deste reino? Há bênçãos para os cidadãos do reino. Veja o que diz o verso 14: o Senhor sustém os que vacilam, ou os que caem, e apruma todos os prostrados. A primeira bênção é descrita no verso 14: o Senhor sustenta os que vacilam. Este rei é grande, este rei é poderoso, mas ele é também bom, clemente e benigno, e ele é capaz de levantar os caídos. Ele não é um déspota, ele não é arrogante, ele não é prepotente. Ele é bom. Ele controla o sol, a lua e as estrelas. Mas ele também pode tocar gentilmente na minha alma, misericordiosamente sustentar a minha vida, perdoar os meus pecados e me sarar de verdade.
O Senhor sustenta os que vacilam. O comentarista bíblico disse assim: aquele que reina em gloriosa majestade, ainda assim condescende em levantar e sustentar os que são propensos a cair. Talvez nesta manhã, porque, irmãos, eu não creio em sorte nem em acasos, eu creio em providência de Deus, eu creio em propósito do Senhor. Talvez você veio aqui para que você ouvisse essa palavra da parte do Senhor para o seu coração. Talvez você esteja caído pelo pecado, pelo remorso, pelo vício, pela tristeza, pela depressão, não importa. O Senhor sustém os que estão caídos. O Senhor é capaz de levantar-te, aprumar-te, fortalecer a tua vida. Ele sustém. Por mais baixo que tenhamos caído, não estaremos abaixo do alcance da mão de Deus. Por mais baixo que tenhamos caído, não estamos fora do alcance da mão poderosa e graciosa do Deus vivo. Ninguém se sentirá frustrado se em sua aflição buscar o conforto em Deus. Ele sustenta, Ele levanta os caídos e os prostrados. Há esperança para nós pecadores e fracos, porque o Rei é poderoso, bom e fiel. Ele sustenta. A segunda bênção do reino está no verso 15: em ti espero os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Este versículo, irmãos, fala do reino providencial de Deus sobre toda a terra. Abres a mão. Essa imagem lembra a pessoas, acho que você já teve essa experiência, de criar algum bicho no quintal, galinha, por exemplo. Aí você enche a mão de milho, aí você joga assim, ó, aí as galinhas todas se aproximam. Ele está dizendo que a gente só lança o milho para alimentar os animais, porque o Senhor já abriu a mão para nos sustentar e prover as nossas necessidades. A gente só abre a mão porque Ele já abriu a mão para nos sustentar, para nos dar força, capacidade, inteligência, vigor, abrir a porta. Ele é o provedor da nossa vida, mas Ele é também um provedor não apenas do nosso corpo, das necessidades físicas e materiais. Ele é também o provedor da nossa alma, do nosso espírito. Nele há alimento para o corpo, mas nele, em Cristo Jesus, há alimento para a nossa alma. Por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ele alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé, sustenta-nos na caminhada. Ele é um Rei que nos levanta, mas Ele é também um Rei que nos alimenta. Amém, crianças? Vocês creem assim? Amém. As crianças estão ligadas aqui, viu? Glória a Deus. Ele levanta, Ele alimenta. Vamos ouvir só as crianças repetindo: Ele levanta, Ele levanta. Bem forte. Ele levanta, Ele alimenta. Muito bem, glória a Deus, estão ligados. Ele é o Rei que nos sustenta, Ele é o Rei que nos alimenta. Não prossiga faminto, há um banquete de graça, de misericórdia. Não insista, o Rei é bom e gracioso. Mas veja o que Ele nos diz mais, no verso de número 18: perto está o Senhor de todos o que o invocam. Ou seja, Ele levanta, Ele alimenta e Ele estabelece um relacionamento. Ele se aproxima de nós. Ele não é um Rei distante, indiferente. Perto está o Senhor. Repita comigo: perto está o Senhor. Mais uma vez bem forte:
perto está o Senhor. Por isso que Ele nos levantou, nos vivificou, nos alimenta e nos fortalece para desenvolver conosco um relacionamento. Ele está perto. E na verdade, à luz do Novo Testamento, Ele não só está sobre ou perto, Ele está dentro de nós, por intermédio do Seu Espírito Santo. Porque Ele está perto, Ele acode a nossa vontade, Ele é capaz de satisfazer os nossos desejos santificados. Veja o que Ele diz no verso 19: Ele acode a vontade dos que o temem. Veja o que diz o verso 19, parte B: atende-lhes o clamor e os salva. Repita comigo essa última frase: atende-lhes o clamor e os salva. Perto está o Senhor, Ele está pertinho. Ele vai ouvir os gemidos da tua alma, o clamor que brota nos teus lábios. Ele atende o clamor e os salva. Salva do pecado, salva das trevas, salva do desespero, salva da desorientação, salva da angústia, salva dos vícios, da escravidão da mente. Ele é capaz de atender o clamor e salvar. Lembra daquela mulher chamada Maria Madalena? Ela é descrita em Lucas 8:2 como um ser humano. Olhe só, irmãos, escute a situação desta mulher, a angústia, a opressão e o drama daquele ser humano. Ela é descrita em Lucas 8:2 como dominada por 7 demônios. Mas ela clamou ao rei, e com poder, majestade, soberania e graça, aquela mulher foi liberta. Lembram da mulher cananeia? Em Mateus 15:22, ela tinha uma filha terrivelmente possessa, dominada por demônios, e ela chega aos pés do Senhor, mesmo sendo estrangeira, e diz ao Senhor: tem misericórdia da minha filha, que ela está terrivelmente oprimida, escravizada. E sabe o que aconteceu? O rei, que é poderoso, misericordioso e bom, ouviu o clamor daquela mãe e socorreu aquela família e libertou aquela menina. Perto está o Senhor. Vamos repetir? Perto está o Senhor. Confie. Lembra dos 2 cegos? Em Mateus 9:27, clamaram dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles foram ouvidos e sarados. Lembra dos 10 leprosos? Clamaram e foram ouvidos. Lembra do ladrão na cruz? Ele clamou ao Senhor dizendo: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E ele foi atendido, ele foi salvo. Não importa o quadro, não importa a situação, se é demônio, se é cegueira, se é vício, se é escravidão, o rei é poderoso, o rei é misericordioso, o rei pode fazer infinitamente mais na vida daquele que crê. Comentarista bíblico afirmou: ninguém nunca clamou ao rei Jesus sem ter sido ouvido e livrado. Ele é um rei que está perto. Ele acode, ele atende, ele salva, ele guarda. Veja o verso 20: o Senhor guarda a todos. Olha, irmãos, como é uma ação, né? A poesia hebraica, ela faz um prosseguimento, porque primeiro ele ouve, ele salva, mas ele não nos entrega a nós mesmos e diz: agora é com vocês. Não, ele continua perto, guardando, sustentando. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso castelo forte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que começou em vós a boa obra, ele irá aperfeiçoar até o fim. Ele não abandona o seu povo, os seus súditos, os seus filhos, o seu reino. Ele continua guardando, livrando, sustentando. Ele está perto.
Louvado seja o nome do Senhor. Ele sustenta, Ele alimenta, Ele estabelece um relacionamento. E por último, os participantes do reino. 3 verdades sobre o reino: a natureza, as bênçãos e os participantes. Não basta saber tudo isso, é preciso participar. Não basta apenas conhecer na cabeça, isso precisa descer para o coração, transformar a minha vida e fazer de mim um cidadão do reino celestial em Cristo Jesus. Quem participa do reino? Ele vai dizer no verso de número 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam, hein? Quem participa do reino? Os que invocam o rei. Invocar é clamar, clamar é confiar. Portanto, o Salmo nos revela que os participantes do reino são os que confiam no rei. Confie no rei, dependa de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Se desejamos as bênçãos do reino, precisamos crer em Deus Pai e em seu Filho Jesus Cristo. Mas a segunda marca de um participante do reino, veja o verso 19: ele acode à vontade dos que o temem. Eles confiam, eles temem. Tema o rei, ele é soberano. Tema o rei, ele é digno. Tema o rei, reverencie o rei, confie, alegre-se nele. Mas por último, a última marca aqui dos participantes do reino, veja o que diz o verso 20: o Senhor guarda a todos os que o amam. Eles confiam, eles temem, eles amam. Examine-se, pois, o homem a si. Existem essas marcas no teu coração, meu irmão? Você confia de verdade no Rei Jesus? Você depende dele de todo o coração, ou você depende de si mesmo, das suas próprias forças, da sua capacidade, da influência, do dinheiro? De quem você depende? A nossa dependência, a nossa confiança deve estar no Rei, o Rei Jesus, que garante salvação, perdão de pecados, vida e vida em abundância. Confie no Rei, tema o Rei, adore o Rei, louve ao Rei. Façamos como fez o salmista: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei meu. Bendiga, ame o Rei. Sabe por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós éramos incapazes de amá-lo, até porque nós estávamos mortos, e defuntos não são capazes, não é capaz de reagir. Ele nos amou primeiro. Como está escrito, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele, como um caçador, ele foi ao teu encontro. Ele te encontrou, e encontrando ele te amou. Mesmo morto ele te amou, e amando ele te ressuscitou em poder. Vida abundante, vida transformada, vida liberta, para agora reagirmos em confiança, em temor e em amor. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique no meu e no seu coração essa palavra. Façamos, mais uma vez eu digo, como fez o salmista. Louvemos ao Senhor. Que possamos, irmãos, mais uma vez, a cada dia, assumir um compromisso pessoal de louvar a grandeza do Senhor. Enche o seu coração de louvor por quem Ele é e pelo que Ele fez. Louve a sua bondade, louve o seu reino, louve as bênçãos do reino. Louve porque, apesar de sermos quem somos, Ele exerceu misericórdia sobre nós, nos alcançou e trouxe para dentro do reino e disse: tu és meu. Não se mantenha longe do Senhor. Não se mantenha longe do Senhor. O Rei te diz nessa manhã: aproxime-se dEle pela fé, clame a Ele. Faça como fez todas aquelas mulheres da Bíblia, todos aqueles homens clamaram e foram socorridos, confiaram e foram atendidos. Não perca mais tempo. Se você ainda não se aproximou do reino, do Rei, venha. Ele diz: vinde a mim,
Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu não vou esmagá-los, criticá-los, eu vou aliviá-los, levantá-los, sustentá-los, fortalecê-los. Venha ao reino, venha ao rei, pela palavra, ele manifesta a sua presença neste lugar, pela palavra, ele te chama, em nome de Jesus, amém? Fiquemos de pé, vamos orar.